Estamos de volta com a nossa entrevista com Jô Soares. Hoje o programa do Jô é aqui o programa do Arnaldo. De qualquer maneira, Jô, querido, você escreveu o seguinte nas Esganadas da Companhia das Letras, que está em todas as livrarias, já nos primeiros lugares no ranking de leitura do país. No primeiro, faço questão. Primeiros No lugares, primeiro lugar. Quer dizer, são vários jornais. Ah, tem razão. Tá certo. Você conhece viu? bem português? Não, é porque eu sei que eu devo ser singular falando com uma pessoa plural como você. Nossa, é isso. Agora tá. Esse é o Barão de Tararé. Do qual nós dois éramos fãs, não é? É verdade. Nós dois éramos fãs. Como é? Um jornal sério não vive de expediente. A única coisa que põe pobre para frente é topada. Lembra disso? Entre sem bater também, né? Também, Depois também. que entraram lá, a acabaram polícia. o jornal, bateram em todo mundo. Do Filinto Miller que você homenageia Homenageio aqui, falando mal. a morte. Falando mal. Mas olha só, Jô, os vários jornais espalhados sobre a mesa do delegado Melo Noronha, na Central, trazem nas manchetes a lúgubre descoberta. Vejam o estilo do Jô. A Rádio Tupi toca o prefixo anunciando a edição extraordinária do seu jornal. Ouve-se a voz inconfundível do famoso locutor Rodolfo D'Alencastro. Está no ar o repórter Eucalol, PRG3, Tupi do Rio. E aí segue. Então, o que eu queria que o Jô explicasse, por que ele ambienta os seus romances em tempos idos. Você tem uma atração por um período especial, década de 30, por exemplo, década de 40. Por que essa preferência? Olha, eu acho que eu tenho saudades de um tempo que eu não vivi. O livro se passa em 1938, que foi o ano que eu nasci. Então, eu acho que eu tenho uma certa memória atávica do meu pai, da minha mãe, que viveram o Rio dessa época. No livro anterior também era a mesma época vivida e muito, muito saboreada por eles, que contavam várias histórias dessa época do Rio de Janeiro. E também pelo fato e também no primeiro livro, apesar de ser em 1886, o Rio de Janeiro era a capital do Império e depois capital da República. Durante muitos anos. Durante muitos anos. Então, tudo o que acontecia no Rio. Aliás, eu acho que foi o melhor caldo cultural que se criou no país. O primeiro é que havia uma mistura de políticos, escritores, intelectuais, havia artistas, O Rio pintores. era a capital política e cultural do país, não é? E à noite, essas pessoas se encontravam. Então, eu acho que havia uma troca, havia um crescimento para cada uma dessas pessoas através desses encontros. E depois, quer dizer, quando foi para Brasília, eu acho que virou uma Versailles, virou uma coisa... O país inteiro virou um Labá, é longe, né? Então, isso me fascina demais. Como São Paulo, eu quero escrever um livro baseado em São Paulo, mas também nessa época dos imigrantes italianos que chegam e constroem uma parte importante. A Zélia Gattai fez um trabalho bonito sobre isso. Certamente, maravilhoso. Como você pesquisa muito, eu vi aqui nas Esganadas que você tem uma equipe que ajuda a pesquisar, como todo bom escritor, americano, inclusive. A equipe agora sou eu. Porque eu não abro, eu é que tenho que fazer toda a pesquisa. Eu ponho na bibliografia referências de pessoas consultadas, de livros já consultados, inclusive um sobre o que fala do Lorival Fontes, que fala fazendo uma análise meio brutal da personalidade dele. Mas hoje em dia, com a internet, o Google pode servir para uma coisa artificial. Ao mesmo tempo, se você quiser aprofundar uma pesquisa, não tem nada melhor, porque ela te dá vários caminhos. Às vezes eu entro para pesquisar uma coisa e acabo 5 horas depois pesquisando outra, né? Você descobre o que não tinha imaginado. Agora, Jô, você é um intelectual e você está acompanhando muito de perto, inclusive na Rede Globo, que é a maior emissora do país e uma das maiores do mundo. Esse avanço da parte de inclusão digital,
o mundo do conhecimento, como hoje está acontecendo com internet, com intranet, com essas coisas todas, iPad e iPod e não sei mais o que lá, você acha que isso pode prejudicar o livro impresso, em que você está exercitando os seus méritos de escritor? Olha, eu acho muito difícil, pelo menos por algum longo tempo, porque o livro tem uma coisa tátil, né? Tem uma coisa, sei lá, tem um cheiro diferente. É o que disse a presidente Dilma, você lembra? Ela disse que, presidente, né? Ela disse que gosta do cheiro de livro, ela gosta de frequentar livrarias, bibliotecas, porque ela gosta do cheiro de livro. É uma prova de apreço e de cultura, não é? Não é a mesma coisa você ler você ler um livro numa tela. E não é que eu não leia, eu também pego, mas muito mais livros de não ficção, livros de pesquisa, vamos dizer. Mas o livro que você tem o prazer de virar a página, sabe? É difícil. Evidentemente, se a gente for falar daqui a 50 anos, eu não sei. Não posso saber. Mas você está convidado para uma entrevista daqui a 50 anos para a gente Estarei aqui para a gente falar sobre isso, né? O futuro do livro, porque dá uma preocupação, né? Nós aqui na Academia Brasileira de Letras discutimos isso quase que diariamente, porque há sei lá, tem uns fãs aí que gostam muito de ler o livro eletrônico, e-books e não sei mais o quê. Você fala 5 idiomas, você lê em 5 idiomas também, não é? Então, para você é uma facilidade chegar e pegar um e-book desses e mergulhar num original do Shakespeare, se é que ele existiu. Você viu que agora estão dizendo que ele não existiu. Talvez ele não segunda ou terceira vez que já falam isso. Disso. Há alguma dúvida, né? Mas não altera a nossa vida, né? Nem um pouco. Sabe que tem uma coisa curiosa. Tem uma grande companhia, acho que foi a Random House, uma das grandes editoras americanas, que fez um anúncio dizendo assim: Marshall McLuhan diz que o livro acabou. Escreveu 25 para tentar prová-lo. É o caso, né? Exatamente. É o caso. Então não acabou, ele continua, graças a Deus, e vai continuar por muito tempo. Nós vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos com o nosso Jô Soares aqui na TV Universitária do Rio de Janeiro. Até já.